Graça e paz para todos os irmãos. Graças a Deus, chegando aqui mais uma noite para mais uma live, para mais um encontro em torno da palavra de Jesus, do Evangelho puro e simples de Jesus. Queremos mais uma vez pensar e refletir sobre o Evangelho puro e simples de Jesus. Legal, galera chegando, vou aguardando aqui o povo chegar. Vamos lá. Ô Analia, paz, minha querida. Muito boa noite. Maria Lúcia, nossa tia Maria Lúcia, isso mesmo. Beijo. Beijo aí no Paulinho. Boa noite para todos que estão chegando. Legal. Bom tê-los aqui para a gente pensar um pouco sobre o Evangelho. Luciana Minister. Boa noite, minha amiga. Paz de Jesus. Vamos chegando, gente. Vamos chegando para mais um encontro em torno do Evangelho. Luiz Panice chegando também. Meu amigo Pastor Samuel. Meu amigo exponencial Pastor Samuel. A Silvânia, que foi minha amiga de faculdade, também está aqui na nossa congregação virtual. Pastor Rosivaldo, pastora Renata, meus amigos também chegando. Paz Profeta Mara Lins, ou Mara, beijo. Dá um beijo no Eliseu aí. Vamos chegando, minha gente, para mais uma live, para mais um encontro em torno da palavra de Jesus. Vamos aguardando aí o restante da galera chegar. Nosso presidente Bill Clinton na área. Paz do Senhor, nosso presidente Bill Clinton. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Unirmos todas as noites aqui. André, eita glória, isso André, glória de Deus. Rose Lima chegando, a paz Rose, bem-vinda. Legal, todos são muito bem-vindos. Vamos mais uma vez nos reunirmos em torno do Evangelho de Jesus. Celinha, boa noite, minha querida, paz. Você que já chegou, que já está aí acomodado, se você já quiser ir adiantando aí, nós vamos ler na carta de Paulo aos Romanos, tá? Romanos capítulo 1. Se você já quiser ir abrindo a palavra, abrindo as escrituras, pode abrir aí em Romanos capítulo 1, versículo 16, é o texto que a gente vai pensar e vai refletir hoje. Ok? Tia Ivone, beijo, minha linda. Beijo carinhoso, tia Ivone, no seu coração. Em todos aí. Vamos lá, gente. Romanos capítulo 1, versículo 16. Marinho Marcelo, bem-vindo, mano. Deus abençoe. Cláudia Cabral, são todos muito bem-vindos. Todos queridíssimos. São muito bem-vindos aqui para nosso encontro em torno do Evangelho de Jesus. Vamos lá, vamos pegando aí. Hoje eu quero falar sobre o poder do Evangelho, o poder da Boa Nova, o poder da palavra de Jesus, a Boa Nova. E queremos Romanos capítulo 1. Cristina Novaes, bem-vinda. Cláudia do Luciano, boa noite. Boa noite para todos. Renatinha, pastora Renata, nosso diácono Robson Batista chegando também. Legal essa galera aí chegando. Olha, sexta-feira nós estamos aí falando com o pastor Samuel para a gente fazer aquela live dupla, tá? Eu e o pastor Samuel já estamos conversando. O pastor Samuel é muito querido também de todos nós. Tenho certeza que quem o conhece está com saudade. Quem não o conhece vai... Sexta-feira a gente vai fazer uma live dupla e a gente quer falar sobre os efeitos pós-pandemia, o que a gente vai levar de lição, de aprendizado, tudo à luz do Evangelho e à luz da palavra. De modo que eu já quero de antemão te convidar para sexta-feira às 21h30. Convide aí a galera, convide os amigos. Cidinha, paz. Rildão, meu amigo, beijo. Convide aí toda a galera para sexta-feira às 21h30. É o que a pós-pandemia
pode nos trazer de aprendizado aí. A gente vai estar pensando sobre isso à luz do Evangelho. E eu quero que você esteja com a gente, tá? Sexta-feira, às 21h30, com o meu amigo reverendo Samuel Xavier. Gente da melhor qualidade, gente boa de Deus. Legal, gente. Romanos 1:16. Daqui a alguns segundos já vou fazer a leitura, tá? Daqui a um minutinho já faço a leitura para a gente já começar a pensar sobre o Evangelho hoje. Você que já chegou, que já está aí acomodado, se for possível, pega aí a palavra. Pegue a palavra e já abra aí em Romanos capítulo 1, para a gente já começar a mergulhar na palavra. Vamos mergulhar na palavra de Jesus. Lina França. Meu amigo Joel Santiago, soberano. A paz, meu amigo. Dá um beijo aí na Melita. Dá um beijo em todos aí, ovelhas queridas de Nova Cidade. Alexandre Jaque. Deus abençoe, Alexandre. Bem-vindo aí. Nossa galerinha de sempre. Vamos seguir mais essa noite aqui em torno do Evangelho, que é o que nos fortalece. É o Evangelho que nos fortalece. Eliseu, beijo, Eliseu. Eu queria que os irmãos me dessem um retorno. Ontem a gente teve algumas pessoas que tiveram dificuldade, o áudio estava travando. Eu queria saber como que nós estamos hoje. Se está chegando o áudio em perfeitas condições, se a imagem também está boa para você. Dá um retorno para mim, por favor. Quanto ao nosso áudio, quanto à imagem, se estiver chegando tudo ok para você, dá um joinha para mim, para a gente já seguir na palavra. Tiago Simões, meu amigo Eduardo Armada, insigne jurista. Abraço, meu grande amigo, que o Senhor abençoe toda a sua casa aí. Vamos lá. Pastora Cláudia, ô Claudinha, paz, minha amiga, bem-vinda. Nossa psicóloga Heloísa na área, não pode faltar nossa psicóloga Heloísa. Ok, a Anali está dando retorno, o pastor Rosivaldo também, a galera está dizendo que está tudo ok. Quanto às nossas condições de transmissão, legal. Então a galera está dizendo que está tudo ok. Nós vamos começar, que a gente não quer perder tempo, a gente quer já mergulhar na palavra de Jesus. No capítulo de número 1, eu já vou abrir aqui o texto. Romanos, capítulo de número 1, verso 16, tá? Romanos 1:16. Luciane Marques, Margarete Cavalcante, uma galera boa aqui com a gente. Legal. Sempre uma alegria que se renova. Tá? Nós vamos ler aqui em Romanos 1:16. Já estou chegando lá. Estou chegando aqui em Romanos 1:16. Graça e paz de Jesus para todos os irmãos. Graças sobre todos nós nessa noite. Nós queremos hoje falar sobre o poder do Evangelho de Jesus. E queremos ler na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 1, no verso 16. Vamos fazer essa leitura inicial, Romanos capítulo 1, verso 16. Rogando que o Espírito do Senhor sopre sobre nós nessa noite, produzindo vida, força, poder do Espírito, perseverança do Espírito. É o que nós desejamos que Deus faça hoje através da sua palavra. Quero ler para vocês aqui, Romanos 1,16, está escrito assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vou ler novamente. Pois não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O poder do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele usa esse verbo aqui, envergonhar, o texto começa dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho, pois não me envergonho do Evangelho. Esse verbo no original, no grego, a raiz desse verbo, ela dá uma tradução que significa decepcionar. Então, se a gente fizer uma exegese aqui de Romanos 1,16, esse verbo que Paulo está usando aqui, pois eu não me envergonho, no original nós encontramos o seguinte, Paulo dizendo, pois eu não me decepciono com o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Paulo está dizendo que ele não está decepcionado com o Evangelho. E se há alguém que entra com o Evangelho, esse alguém podia ser Paulo. Ninguém talvez tinha mais motivos do que o apóstolo Paulo. Porque quando ele fala da trajetória, do caminho dele no Evangelho, a gente vê que foi um caminho muito difícil. Foi um caminho de muitos percalços, de muita perseguição, de muita dor, de muita entrega, de muita abnegação. Quando ele fala aqui um pouco sobre a caminhada dele no Evangelho, aqui no capítulo de número 11, na segunda carta dele aos Coríntios, olha o que ele diz, como que foi o caminho que ele percorreu no Evangelho. Ele diz assim, o Paulo, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele está dizendo que os judeus, pelo menos 5 vezes açoitaram ele. E cada um desse açoite equivaliam a 39 chibatadas. Ele diz, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Ou seja, 39. 5 vezes. Fui 3 vezes fustigado com vara. Uma vez apedrejado. Em naufrágio. 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, à deriva. Então vai contando aí o que foi o caminho de Paulo no Evangelho. Sendo que para cada açoite equivaliam 39 chibatadas. Ele foi 3 vezes fustigado com vara. Ele foi uma vez apedrejado. 3 vezes ele sofreu naufrágio. E uma noite e um dia ele passou na voragem do mar, à deriva. Em jornadas, muitas vezes, em perigo de em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, jejuns, muitas vezes também, em frio e nudez. Aí ele diz, além de todas essas coisas externas, sobre mim pesava diariamente a preocupação com toda a igreja. Então veja o currículo do apóstolo Paulo, veja o caminho do apóstolo Paulo no Evangelho, que não foi um caminho fácil. Se a gente fosse, de fato, abraçar a teologia da prosperidade, nós teríamos que dizer que Paulo foi um grande azarão, foi um cara azarado, um cara danado da vida. Porque, segundo a teologia da prosperidade, é só vitória. É só vitória e não um grande mar de rosas. Então, o apóstolo Paulo, que escreveu de 70% a 80% do Novo Testamento, ele é um cara azarado. Sob o ponto de vista da teologia da prosperidade,
Ele é um cara azarado. Os pregadores da teologia da prosperidade nunca deveriam citar o nome do Paulo. Nunca deveriam citar o Novo Testamento, as cartas de Paulo. Porque, segundo a teologia da prosperidade, o Paulo é um cara danado, azarado. Se não, vejamos, 5 vezes açoitados. O cara foi açoitado 5 vezes, em cada uma delas levou 39 chibatadas dos judeus. Fustigado 3 vezes com vara. Uma vez apedrejado. 3 naufrágios. Uma vez à deriva no mar. Vivendo frios e nudez em desertos e em rios. Então, as circunstâncias adversas que o Paulo passou. Então, sob o ponto de vista da teologia da prosperidade, o Paulo é um cara danado, azarado, é um cara que está perdido. Mas o Paulo que passa por tudo isso, o Paulo que tem que enfrentar todas essas circunstâncias adversas ao longo da caminhada dele no Evangelho, ele chega para a igreja que estava em Roma, já próximo do fim da sua vida, e ele escreve o quê? Ele diz: pois eu não me envergonho, eu não me decepciono, eu não estou frustrado com o Evangelho. Porque eu sempre soube, porque eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o indivíduo que passou por tudo que passou, consegue chegar no final da sua jornada e fazer essa declaração para a igreja, dizer: eu não estou decepcionado, eu não estou frustrado, mesmo tendo vivido tudo que eu vivi. E por que Paulo se frustrou? A gente se decepciona com o Evangelho, a gente se frustra com o Evangelho quando a gente crê naquilo que o Evangelho não promete. Quando a gente crê em fantasias, em mágicas, em coisas que de fato o Evangelho não promete. Quando a gente acredita que seguir a Cristo, que entregar a vida para Cristo, que viver no Evangelho, que ser penetrado pelo Evangelho significa agora não ter mais nenhuma luta, não ter derrota, não ter adversidade, não ter nenhuma dificuldade, significando que a vida necessariamente tem que se tornar um grande mar de rosas. Se a gente crê nisso, uma hora a gente vai se decepcionar quando situações esmagadoras, quando situações imponderáveis, quando a existência nos colocar em becos sem saída, quando a existência nos colocar em situações extremamente adversas. Então a gente vai se decepcionar, a gente vai querer saber onde está Deus, por que Deus abandonou, por que Deus não... Toda vez que a gente acreditar em coisas que o Evangelho não promete, a gente corre o risco de se decepcionar na caminhada. A gente corre o risco de se frustrar na caminhada. O porquê que o Paulo ele pode escrever à igreja de Romanos dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, eu não estou decepcionado com o Evangelho, porque o Paulo nunca creu naquilo que o Evangelho não prometia. Paulo sabia que o Evangelho nos põe em uma jornada de fé, independente de circunstâncias. Paulo sabia que o Evangelho também carrega dias escuros, também carrega o seu dia mau. A gente tem o nosso dia mau, a gente tem os nossos dias de adversidades, a gente tem os nossos dias de desesperança, a gente tem os nossos dias de perdas, a gente tem os nossos dias de derrotas, de que a gente não consegue ganhar sempre. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele não nos enganou, ele diz que essa terra existem perdas, existem perigos, existem adversidades, existem tempestades. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Se há uma coisa certa que é comum a todos nós, são as aflições da existência. Ninguém escapa disso, ninguém consegue escapar disso. Todos nós teremos que lidar com as aflições. Todos nós teremos que lidar com as perdas. Todos nós. Então, se eu não estou preparado para isso, se me ensinaram, se me fizeram crer no Evangelho, estilo Alice no País das Maravilhas, quando chegar o dia do enfrentamento, eu vou ficar questionando: cadê Deus? A minha fé vai naufragar,
eu vou largar minha fé, eu vou enfraquecer na fé, porque eu não fui preparado para os embates, eu não fui preparado para as adversidades, eu não fui preparado para os dias das aflições, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Encare as aflições com bom ânimo, com perseverança, com fé, com esperança no Evangelho. Então Paulo ele nunca se decepcionou, porque Paulo não acreditava em besterol, em bobeira, em baboseira, em conversinha, em mágica. Não, Paulo acreditava no Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus, de que o justo viverá da sua fé. O justo terá fé para viver, porque a sensação que haverá é de total silêncio no céu, a sensação que haverá é de que tu está sozinho na caminhada, a sensação que haverá é que o céu está fechado na sua direção, a sensação que haverá é que não há saída para aquele problema, a sensação que haverá é que tudo terminou mesmo, e é nesse dia que você só terá a fé para viver. Mas Jesus falou que o justo viverá da sua fé. Mesmo você não tendo nada, haverá dias que não haverá sinais dos céus, nem sinais nos céus, nem anjo vai aparecer para nos falar nada. Silêncio total. É nesse dia que a gente vive da nossa fé, crendo só no Evangelho, naquilo que Jesus disse, eis que estou convosco todas as vezes, todos os dias até a consumação dos séculos. E isso nos bastará, e isso vai nos bastar. O justo viverá da sua fé. E não são poucos os dias em que só nos restará a fé e mais nada. E mais nada, a fé. E a gente vai ter que decidir, eu creio ou não creio. A gente vai ter que decidir se levantar e andar, mesmo não vendo nada, mesmo não tendo nenhum sinal, mesmo tendo todas as circunstâncias contrárias, mesmo tendo tudo que e vai ter que andar pela fé, crendo apenas no Evangelho. Crendo apenas no Evangelho. Agora, quem não entendeu isso, quem não foi penetrado e visitado por esse Evangelho, quando a aflição chegar, o indivíduo começa a questionar a própria fé, começa a questionar Deus, questiona a fé, já não sabe mais se Deus está com ele, já não sabe mais quem é Deus. A fé naufraga, é uma fé que fica desintegrada, naufraga. O apóstolo Paulo disse, pois ele está no final da vida dele, preso. Ele sabia que daqui a pouco ia chegar o capataz para decapitá-lo, que ele seria morto. E ele chega no final da vida e diz assim, eu combati o bom combate. Agora está reservado a minha coroa da vida. É com esse olhar que o indivíduo encara os seus últimos dias. Não olhando para trás e perguntando se valeu a pena seguir a Deus, se valeu a pena se entregar da forma que ele se entregou para o Evangelho, se valeu a pena ele ser fiel a Deus. Não há esse questionamento. Se valeu a pena ou se não valeu a pena servir a Deus. Não, ele tem a certeza de que todos os açoites, de que todas as pancadas que ele levou, de que todas as perseguições, de que todas as pedradas, de que todas as adversidades valeram a pena, porque uma coroa da vida estava ali aguardando. Por isso, ele, no seu discurso final, ele diz, porque é o poder de Deus para a salvação. Essa é a convicção de quem de fato foi penetrado pelo Evangelho. Essa é a convicção de quem de fato não crê naquilo que o Evangelho não diz, que o Evangelho não promete. Tem muita gente hoje no meio evangélico decepcionada, sabe por quê? Porque acreditou naquilo que o Evangelho não prometia. Acreditou na palavra do homem, acreditou na palavra de um líder, na palavra de quem quer que fosse. Mas o Evangelho não dizia isso, não foi isso que Jesus disse.
Não foi isso que Jesus disse. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Encare as adversidades com um bom ânimo, com um bom olhar. É esse evangelho que nós estamos aqui falando nessa noite. É desse poder que a gente está falando aqui nessa noite. Poder de Deus é isso, gente. Poder de Deus não é ficar em um lugar pulando, jogando cadeira para o alto, jogando as coisas para o alto, rodando para um lado, para o outro. Poder de Deus é você encarar os embates da vida sem perder a tua fé. Poder de Deus é encarar as perdas da vida sem perder a fé. Poder de Deus é caminhar pela fé, mesmo quando tudo diz o contrário, mesmo quando o céu está de bronze, você decide caminhar pela fé. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, a palavra de Jesus, a boa nova de Jesus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E é sobre esse poder que eu quero falar aqui, sobre o poder do Evangelho. E quero fazer duas considerações para que a gente possa guardar no nosso coração e para que a gente possa acolher essas verdades no nosso coração. Eu quero falar sobre duas ponderações sobre o Evangelho. A primeira delas é que o Evangelho produz bem hoje. O Evangelho é o poder de Deus que produz bem a nós hoje. O bem do Evangelho é para agora. É para agora aí onde você está. O bem do Evangelho é para hoje. Não é para a eternidade. Hoje. Uma vez que a gente de fato crê no Evangelho, crê na palavra de Jesus, essa palavra já quer nos fazer bem hoje, já quer nos transformar hoje, já quer nos dar discernimento hoje, é para agora. O bem do Evangelho é para agora, para mim e para você. O Evangelho é o bem que produz já hoje em nós pacificação que vem da reconciliação com o próximo. Qual é o primeiro bem que a gente quer destacar aqui que o Evangelho produz hoje na minha vida? E se isso não está sendo produzido em você, tem alguma coisa errada, porque o Evangelho ele deseja, ele quer fazer bem a nós hoje. Se o que nós estamos vivendo, o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos mergulhados no Evangelho, ele necessariamente precisa produzir esse bem em nós. Senão não é Evangelho. Se for Evangelho, ele precisa produzir esse bem em nós. E qual é o primeiro bem que esse Evangelho produz? Uma pacificação no nosso interior, que advém da reconciliação com Deus e com o nosso próximo. Veja o que o próprio apóstolo Paulo fala aqui em Romanos capítulo 5. Nessa mesma carta que a gente está lendo aqui, a igreja de Roma. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo de número 5, falando sobre essa pacificação que o Evangelho produz hoje em mim, em você. Verso 1 do capítulo 5 de Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, perdoados, lavados, remidos, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Ou seja, acabou a relação neurótica. O Evangelho quer produzir em nós uma paz na vertical. Se o Evangelho nos habita, se nós cremos no Evangelho, e se nós cremos no Evangelho, justificados, perdoados pela fé, o Evangelho produz dentro de nós uma pacificação, uma paz na nossa relação com Deus. A relação neurótica com Deus precisa acabar. A relação de desconfiança com Deus precisa acabar. O Evangelho verdadeiro de Jesus produz isso. Nós não podemos crer no Evangelho e não ser visitado por essa pacificação. Não dá para ter uma relação com Deus baseada na dúvida. Tem gente que acorda
Tem dia que está cheia de fé, acorda cheia de certeza de que Deus está com ela. Tem dias que o indivíduo acorda duvidando que se Deus está com ela ou não está com ela, com ele ou com ela. É uma relação que fica tergiversando o tempo todo em relação a Deus. Não há uma certeza, não há uma segurança. Tem dia que o indivíduo dorme salvo, acorda perdido, segurança nenhuma. Não se estabeleceu uma paz, não se estabeleceu uma segurança em relação a Deus. É o tempo todo o indivíduo sempre relacionando alguma coisa que acontece na vida dele ou dela como causa e efeito. Se alguma coisa deu errado, é porque eu desagradei a Deus, é porque eu fiz alguma coisa que Deus se agradou de mim, então Deus me puniu com isso. É o tempo todo manifestando uma relação de desconfiança, de insegurança. Se algo deu errado é porque foi punição de Deus, se algo deu errado é porque Deus está aborrecido comigo, se algo deu errado é porque... Aí fica tentando vasculhar a vida inteira, tentando achar uma coisa que possa servir de explicação para aquela coisa que não deu certo, para aquela coisa que não foi à frente. Gente, isso é adoecedor. Uma relação assim com Deus é uma relação adoecedora. É um coração que não tem paz. É um coração que não fica em paz. É um indivíduo que ainda não experimentou a pacificação em Deus, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu quero declarar hoje sobre a tua vida paz com Deus, que tu tenha paz na tua relação com Deus, que essa paz produza segurança e descanso na tua relação com Deus. Quanta gente neurótica no nosso meio, tanta gente com neurose, tanta gente insegura, tanta gente com uma relação de desconfiança com Deus. Será que Deus está comigo? Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai me guardar? É uma relação de total insegurança. O Evangelho produz uma relação de pacificação. Quem foi habitado pelo Evangelho tem paz no coração com Deus. Acabou a guerra. Cessou a guerra. O muro da separação caiu em Jesus. Caiu em Jesus na cruz. Jesus nos reconciliou com o Pai. Nos reconciliou com o Pai. Na cruz, Jesus nos uniu de novo ao Pai. Não há mais uma relação tensa entre nós e Deus. Deus não está mais irado com a gente. A ira de Deus foi aplacada na cruz do Calvário, quando o seu Filho unigênito derramou sangue, pagou o nosso pecado e nos justificou. Aquela relação tensa acabou. Deus estabeleceu paz entre Ele e nós. Por que a gente não estabelece paz entre nós e Deus? Porque Deus estabelece paz de pacificação no nosso interior. Isso é um bem que você tem que experimentar agora. Não é na Nova Jerusalém. Não é na eternidade. Você precisa se apropriar desse benefício do Evangelho hoje, agora, pela fé. E dizer, pela fé eu me aproprio disso, dessa relação pacificada em Deus. Descansando nele. Confiando nele. Isso Ele quer produzir para nós hoje, agora. Saber que não existe mais tensão entre Deus e nós. Não existe mais tensão entre Deus e nós. Porque Deus estava na cruz, em Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. Esse é o resumo da Boa Nova, essa é a síntese do Evangelho. De que a ira de Deus foi aplacada na cruz de Jesus. E nós agora temos paz com Deus. Viva em paz. Viva em paz. E não só isso, mas o Evangelho também estabeleceu a nossa paz na horizontal. Porque nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que nós temos paz com Deus. E Paulo, Filipenses, no capítulo 4, diz que nós temos a paz de Deus, que excede todo entendimento. Paz com Deus é uma coisa, paz de Deus é outra coisa.
Paz com Deus se refere à nossa paz com Deus, se refere à nossa relação na vertical, na nossa relação com Deus, estabelecendo um relacionamento pacificado, seguro, sossegado. E a paz de Deus estabelece o nosso relacionamento na horizontal. É a paz que nós temos em relação a tudo que nos cerca, em relação a pessoas, em relação a circunstâncias. A paz de Deus nos habitando, que excede todo entendimento, que faz de você não insensível, mas faz você um ser inabalável. A paz de Deus não tira a tua sensibilidade, mas a paz de Deus te torna um ser inabalável. As circunstâncias tão adversas chegam até você e você consegue permanecer em paz diante daquilo. As pessoas olham e dizem: a postura daquela pessoa é uma postura que está além do racional. Por isso que excede todo entendimento. Excede a todo entendimento. A paz de Deus excede a todo entendimento. Indivíduos ficam perplexos ao ver a postura daquele que tem essa paz diante de adversidades, diante de situações imponderáveis, diante de situações insuportáveis. E quando a gente vê a postura de perplexidade e diz: como pode? Como pode a pessoa estar passando o que está passando e você vê serenidade, você vê confiança, você vê fé, você vê perseverança, a pessoa continua caminhando confiante em Deus. E quem está perto e não experimentou esse benefício diz: como pode? É a fé que produz essa paz que excede todo entendimento. Então, o primeiro benefício que o Evangelho quer nos trazer hoje, agora, aqui, agora. Para mim e para você, a gente pode tomar posse pela fé, porque é pela fé. É pela fé. A gente pode tomar posse hoje disso. É essa pacificação que produz a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus, alinhando o nosso relacionamento. Esse é o primeiro benefício que o Evangelho quer nos fazer hoje, quer nos trazer hoje. Existe um segundo benefício que eu quero falar com você, que está disponível para nós hoje. O Evangelho quer nos produzir uma segurança interior naquilo que Jesus fez. O Evangelho, ele deseja trazer segurança ao teu coração. Não baseado na sua força, mas único e exclusivamente baseado no que Jesus fez. No que Jesus fez. E o que Jesus fez? Jesus fez tudo. Na cruz do Calvário, qual foi a palavra dele? Tetelestai. O preço está pago. Está feito. Completo. Absoluto. Irretorquível. Não precisa de acréscimo de nada. Então eu posso descansar no que Jesus já fez. Já está tudo feito. Eu não preciso ficar tentando acrescentar coisas àquilo que Jesus fez, tentando ficar o tempo todo cooperar com as minhas obras de autojustificação para produzir algum acréscimo, colocando acréscimos no que Jesus já fez. Não, eu acolho em fé o que ele já fez e vivo nessa fé, debaixo dessa fé e nessa confiança. Está feito, está acabado, está feito. Está feito, eu não preciso mais matar touros e bodes. Eu não preciso mais ficar andando de canto em canto. Eu não preciso mais ficar sacrificando. Não preciso mais. Está feito. Tetelestai, está feito. Está feito. Eu descanso no que foi feito. E vivo nessa fé. Todo dia declarando que está feito. E eu creio que ele fez uma obra perfeita e absoluta. Então o Evangelho me dá essa segurança de que eu não preciso fazer acréscimos à obra de salvação. Eu não preciso fazer acréscimos.
Eu faço boas obras porque eu sou salvo. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque a salvação já me habita. Eu faço obras para a minha salvação. Entendeu? Eu não preciso fazer nada para acrescentar absolutamente nada à minha salvação. Eu não preciso. Já está feito. Mas por que eu faço? Eu faço porque a salvação já me habita. Um salvo faz boas obras, mas um salvo não é salvo pelas boas obras. Está feito o Evangelho, ele me dá essa segurança. O Evangelho me pacifica, o Evangelho me dá segurança e o Evangelho produz em mim uma esperança. Não essa esperança que o mundo produz, mas a esperança que o Evangelho produz é aquela esperança ultra circunstancial, que não depende de circunstâncias. O apóstolo Paulo, quando vai falar dessa esperança, ele chama de uma viva esperança, que já não depende de circunstâncias, não depende do coronavírus. O coronavírus não levou a nossa esperança embora. O coronavírus não diminuiu a nossa esperança em Jesus. É uma esperança ultra circunstancial. Ainda que a figueira não floresça, e que não haja gado no curral, e o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, porque a minha esperança já não depende de circunstâncias. Ela é uma esperança ultra circunstancial. Está em Jesus. O Evangelho quer fazer isso conosco hoje. O Evangelho quer produzir esse bem em nós. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Por isso que Paulo, quando ele fala acerca do Evangelho, ele diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, eu não me decepciono desse Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Há um segundo benefício que só o Evangelho pode fazer por nós. É nos dar poder para superar e suportar o insuportável. Gente, só o Evangelho pode fazer isso. O Evangelho nos dá poder para suportar o insuportável. É o Evangelho que vai fazer a gente permanecer firme diante dos momentos mais imponderáveis da nossa vida. Só o Evangelho. Quando chega a perda de um ente querido, de alguém que nós tínhamos extrema afeição, só o Evangelho te sustenta nessa hora. Palavra de autoajuda não vai te ajudar. Palavras mágicas não vão te ajudar. Palavras repetitivas, vazias, não vão te ajudar. Só o Evangelho vai te manter firme para você não se perder com o que você perdeu. Só o Evangelho vai te manter firme para você não se entregar à depressão, não se entregar ao desespero. Quando a gente chega diante de situações tão inesperadas, tão imponderáveis, que a gente não carrega forças humanas para suportá-las, é nessa hora que o Evangelho chega como uma rocha debaixo dos nossos pés. É nessa hora. É nessa hora de coronavírus aí que a gente vê os números de mortes aumentando, as mais negativas chegando o tempo todo, rondando e batendo na nossa porta. Nessa hora, as palavras de autoajuda não ajudam. Nessa hora, as palavras de mágica não ajudam. O que vai te ajudar a você manter a sobriedade, não se entregar ao desespero, é o Evangelho de Jesus debaixo dos teus pés. É o Evangelho. Só o Evangelho nos faz suportar o insuportável. Porque tem momentos na nossa vida que, se o Evangelho não fizer, nada mais faz.
As ciências humanas podem ajudar, a psicologia ajuda, mas elas são limitadas, elas vão até um determinado momento. As ciências humanas, a antropologia, a psicologia, a sociologia, elas nos trazem luz para a gente entender, para a gente poder discernir as coisas que estão acontecendo, apontam algum caminho, mas tem coisas que as ciências humanas são limitadas. Por quê? Porque são coisas que estão lá dentro de nós que só o Evangelho pode fazer. Só o Evangelho pode fazer. Eu vou contar um caso para vocês aqui que tem a ver com a situação diante do insuportável. Eu tenho um amigo que teve a sua filha, quando criança, abusada por uma pessoa da família. Sua filha foi abusada por uma pessoa da família. E aí foi buscado todos os meios legais. Na época esse meu amigo teve muito desejo de tentar resolver, mas sabiamente buscou os meios legais e o indivíduo foi processado. E o processo foi tramitando, e cada vez que saía uma sentença ia se recorrendo, porque aqui no Brasil, quem tem dinheiro para pagar bons advogados, o indivíduo consegue levar o crime à prescrição. O que é a prescrição? O Estado, sabe, um parênteses aqui para dar uma aulinha de direito para vocês, tá? No 0800, aula de direito no 0800. O Estado ele tem um tempo para punir o infrator, é o que a lei diz, é o que o nosso ordenamento jurídico diz. Então, 20 anos, vai depender do crime. Então, o Estado tem aquele tempo para punir ali. Se o Estado não punir o infrator naquele tempo, o que acontece? Acontece uma coisa chamada prescrição. Ele não pode mais ser punido. E o que acontece? Os bons advogados conhecem o caminho do nosso ordenamento jurídico. Nós temos um judiciário com precariedade de serventuários e também com as suas próprias dificuldades, um judiciário lento, uma infinidade de recursos previstos no ordenamento jurídico. Então o indivíduo recorre durante muitos anos. E foi o que esse indivíduo fez. Conseguiu um advogado que recorreu. E quando chegou na última instância, o crime havia prescrito. E aí esse amigo chegou um dia no meu escritório com essa notícia da prescrição do crime, com uma sensação de impunidade. E esse indivíduo entrou no meu escritório, sentou e ficou parado, pensativo, me olhando. E naquela hora o Senhor me comunicou que ele não estava bem, que havia alguma coisa ali. E eu resolvi parar tudo e fechei o escritório e chamei ele para conversar. E que ele não confiava mais na justiça dos homens e que ele ia lavar a honra dele de pai e iria resolver com as suas próprias mãos. E ele teria total condição de fazer isso, que poderia tranquilamente exercer a sua autotutela, poderia exercer a autotutela, que é fazer com as próprias mãos aquilo que a justiça não foi capaz de fazer. Extremamente ferido, primeiro porque a filha sofreu abuso e segundo porque o indivíduo saiu ileso, impune. E ele sentado na minha frente. Eu disse para aquele indivíduo o seguinte, falei, olha, se eu tivesse no teu lugar, eu estaria com o mesmo sentimento que você. Eu não gosto nem de imaginar passar por uma situação dessa. O desejo e a vontade de vingança que nos habita. Eu disse para ele, eu talvez estaria com o mesmo sentimento seu. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Só uma coisa. Só o Evangelho pode te libertar desse sentimento. Só o Evangelho. Nessa hora, psicologia não vai conseguir libertar o cara do desejo da vingança, do desejo da autotutela,
do desejo de fazer justiça com as próprias mãos. As ciências humanas não conseguem alterar a mente de um indivíduo que está carregado por essa sensação de justiça e de autotutela. E eu disse para ele, eu falei, olha, o Evangelho é a única coisa que pode fazer você suportar o insuportável. Porque o que você está suportando aí é insuportável, que eu também não suportaria. Tenho uma filha e eu digo a você que eu não suportaria também. Mas o Evangelho é o poder de Deus que dá capacidade para suportar o insuportável, o imponderável. E falei para ele, eu vou orar por você. Desse sentimento, só o Evangelho. E era uma coisa que travava ele. Ele é um indivíduo com o coração aberto para o Evangelho, mas não tinha se batizado ainda, não tinha assumido compromisso ainda na fé, porque ele sempre carregava essa coisa de que se a justiça não resolver, eu vou ter que resolver. E já com o pensamento de comprar passagem, de ir lá para o lugar onde o indivíduo estava. E nós oramos naquela tarde ali. E ele chorou copiosamente. E eu percebi ele sendo lavado pelo Evangelho. E ele foi embora já com um semblante diferente. E depois de alguns dias eu já o encontrei liberto, já dissuadido daquela ideia de autotutela. E eu pude glorificar a Deus, sabe por quê? Porque só o Evangelho nos faz suportar o insuportável. Aquilo que a gente não consegue suportar. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Pular, ficar se agitando de um lado para o outro, ficar em cultos virando ponta cabeça. Isso não é poder de Deus, porque isso qualquer um faz. Agora, você desistir da autotutela, você desistir do teu sentimento de vingança, daquilo que está ao teu alcance, de alguém que violou o teu tesouro, a tua princesinha, e você desistir da autotutela, só o Evangelho faz isso. Por isso que eu glorifico essa palavra, por isso que eu glorifico o Evangelho, por isso que o meu negócio é com a palavra, com o Evangelho, porque só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Mudar um pensamento, dissuadir um indivíduo que já estava com tudo esquematizado da sua mente, já com passagem praticamente comprada, com tudo arquitetado para colocar em prática. E o Espírito Santo vai lá e tira aquela motivação, quebra aquele desejo de vingança e lá louvado seja o Senhor, porque o Evangelho é o poder de Deus. Esse bem é para mim e para você hoje. Está disponível para nós hoje. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é aquilo que nos dá a condição de suportar o imponderável, ou insuportável, ou inimaginável, ou indescritível. Tem uma amiga querida, pastora, ela e seu esposo, amigos queridíssimos meus, que de repente tiveram que enfrentar um diagnóstico de morte. A vida seguindo o seu curso normal, projetos, planejamentos, e de repente chega um diagnóstico de morte, uma sentença de morte. Um médico chega e diz sobre um câncer, não apenas um, mas mais de um, mas um extremamente violento e raro, com um índice de gravidade elevadíssimo, daqueles em que o indivíduo morre com 2 meses, 3 meses. E esses meus amigos recebem essa sentença de morte. O que você faz com uma sentença de morte? Palavras de autoajuda não te ajudam nessa hora. Palavras de mantras e mágicas não te ajudam nessa hora. Se tu não tem o Evangelho nessa hora,
Você se desespera da própria vida. Você se desespera da própria vida. Se desespera da própria existência. E aí, esses meus amigos começaram a caminhar, a passar da sombra e da morte. Passaram literalmente pelo vale da sombra e da morte, carregando uma sentença de morte. Foram enfrentando as aflições com bom ânimo em Deus. E foram buscando, e buscando, e buscando, e todos os processos acontecendo. E aí essa pastora amiga disse o seguinte: quando chegou aquele momento doloroso, principalmente para a mulher que está enfrentando um câncer, que é quando o cabelo, que é uma coisa preciosa, que é uma coisa que tem muito valor para a mulher, cabelo. E chega a hora que o cabelo começa a cair. E essa minha amiga disse que quando ela estava tomando o seu banho, e quando ela passava a mão no cabelo e vinha aquele chumaço de cabelo, vinha aquela quantidade de cabelo caindo, e o cabelo caindo, e a sentença de morte. E ela disse que naquela hora que seus cabelos estavam caindo, ela a honra, a glória e o poder ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, tudo o que tenho, com gratos louvores transborda o meu coração. E ela começou a louvar ao Senhor. Só o Evangelho faz isso. O que mais carrega um poder como esse? De você diante do imponderável, você diante do inimaginável, diante do insuportável, ainda ter forças para seguir. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu fico triste como pessoas trocam tantas bobeiras pela palavra. Os cultos hoje têm tanta distração, é tanta coisa, tão pouco tempo para o Evangelho. É o Evangelho que vai nos sustentar no dia da dor, no dia do choro, no dia do luto, da perda, no dia da enfermidade, no dia da doença. É o Evangelho que vai ser essa rocha debaixo dos nossos pés. É o Evangelho que vai nos sustentar nesses dias difíceis. Então, o que eu desejo para nós hoje é para que a gente possa se apropriar desse bem. O Evangelho quer nos fazer bem hoje. O Evangelho quer nos fazer bem hoje. Se o que nós estamos vivendo é Evangelho, ele precisa nos fazer bem hoje. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Desejoso que esse Evangelho penetre até as regiões mais profundas do teu ser. Desejoso que esse Evangelho penetre a tua consciência, lave o teu olhar, pacifique o teu coração, produza segurança em Deus, produza descanso naquilo que Jesus fez e, sobretudo, seja uma rocha debaixo dos teus pés, para que quando o dia mal chegar, quando a aflição chegar, quando o imponderável chegar, você permaneça firme e inabalável. É isso que o Evangelho promete para nós. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu peço que Tu abençoe aos meus irmãos, que Tu abençoe a todos nós, Senhor. Eu não sei qual é a idade, não conheço a idade, não conheço a fundo o que cada um está passando. Mas o que eu te peço é que o Evangelho entre com poder na
vida do Evangelho seja esse poder que dá força para seguir, que dá força para prosseguir, que dá força para suportar o insuportável, que dá força para caminhar diante do inusitado, que dá força para ir adiante diante das circunstâncias mais adversas. Eu te peço que o Evangelho seja assim na nossa vida, seja esse poder de Deus em nós. É o que eu te peço. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Se essa palavra foi útil e foi boa a você, e se você pensa que poderá fazer bem a alguém que você quer bem, compartilhe com essa pessoa o link, para que essa pessoa possa também ser alcançada pela palavra simples do Evangelho. Tá bom, gente? Que vocês tenham uma boa noite, uma noite de paz e de descanso, e que o Senhor nos permita nos encontrar amanhã, se assim for possível. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo e que o poder do Evangelho seja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E a todos.